aqui a nossa primeira aula de Administração e Economia aplicada à Engenharia Elétrica. Hoje nós vamos ver aqui as principais metodologias utilizadas pela administração, o famoso TGA, Teoria Geral da Administração. Nosso primeiro item vai ser o que é o Sistema 5S. O Sistema 5S é uma base para as mudanças na organização e padronização, sobre a qual podem ser construídas quaisquer melhorias ou melhorias contínuas. Vamos ver aqui a tirinha. O sistema 5S, nós temos o SEIRI, que é o senso de utilização, o SEITOM, que é o senso de ordenação, o SEISO, que é o senso de limpeza, temos o SEIKETSU, que é o senso de saúde e higiene, e temos o SHITSUKI, que é o senso de autodisciplina. O sistema 5S ele é muito utilizado dentro das organizações para melhorar os processos, as melhorias contínuas. Mas não só isso. O sistema 5S também pode ser utilizado no nosso cotidiano, na nossa vida privada. Continuando, o sistema 5S, SERI, também chamado de descarte. Nele nós vamos ver o local apenas aquilo que é necessário, deixar no local apenas o que é necessário e adequar as atividades e o ambiente de trabalho. Já o SEITOM tem a ver com a arrumação, arrumar e ordenar aquilo que permaneceu no setor para ser considerado necessário. E o SEISO, que é o senso de limpeza, deixar o local limpo e as máquinas e equipamentos em perfeito funcionamento. Já o SEIKETSU, que é o senso de saúde, procura desenvolver a preocupação com a higiene de um modo amplo, tornando o local de trabalho saudável e adequado para as tarefas a serem desenvolvidas. E o SHITSUKI tem a ver com a disciplina, melhorias contínuas, desenvolver a força de vontade, a criatividade e o senso crítico, respeitar e cumprir o estabelecido. Então, dentro do nosso curso aqui, nós vamos trabalhar muito com 5S, preenchendo aqui as planilhas, a fim de você analisar se você está cumprindo o senso de organização, de arrumação, de limpeza, de saúde e de autodisciplina. Então, nossa primeira aula aqui, nós estamos tendo em vista aqui as principais metodologias utilizadas em administração. Nosso próximo item é o Balanço Scorecard, que é o famoso BSC, que foi uma metodologia criada pelo Robert Kaplan e pelo David Norton, o Norton lá do antivírus. Então, o que é o BSC? O BSC é uma metodologia de medição, avaliação e acompanhamento das diretrizes estratégicas de uma organização. Lembrando que dentro das organizações nós temos 3 níveis, O nível mais alto, que é o estratégico, o nível intermediário, que é o nível tático, e o nível mais baixo, que é o nível operacional, que foi desenvolvida pelos norte-americanos Robert Kaplan, professor na Harvard Business School, e o David Norton, do antivírus, que é consultor de empresas, e dada a conhecer pela primeira vez em 1992, no artigo publicado na Harvard Business Review. Além disso, o David Norton e o Robert Kaplan utilizaram o BSC justamente para ver se evitava as crises cíclicas das empresas de aviação. Vamos lá. Dentro do BSC, os grandes objetivos... Vou tentar aqui um pouquinho. Então, no BSC, quais são os grandes objetivos? Simplificar a estratégia e a sua comunicação a todos os membros da organização, tornando mais fácil e prático o seu acompanhamento e controle. Ou seja, como já citamos, desdobrar a estratégia até o nível de execução. Então, o BSC ele serve justamente para as três esferas, o nível estratégico, tático e operacional, a fim de possibilitar o alinhamento entre esses 3 níveis. Então, alinhar a organização é um dos objetivos, uma estratégia. Além disso, quando você trabalha com BSC, você vai atualmente trabalhar com mapas estratégicos, que tem a ver justamente com a redefinição da missão, da visão e dos valores da organização, que é a matriz geral de alinhamento estratégico da organização.
que visa ligar a estratégia ao plano e orçamento anual da organização dentro das perspectivas estratégicas definidas. Além disso, o BSC visa medir a eficácia da estratégia através de reuniões nos vários níveis de decisão da organização, né? Nível estratégico, tático, operacional, diretorias, superintendências, divisões, seções, supervisões, por exemplo. Quando nós falamos em BSC, em Balanço Scorecard, nós temos 4 dimensões ou 4 perspectivas dentro dessa metodologia. A primeira delas é a perspectiva do cliente e fornecedores, que procura responder às seguintes indagações. Será que a organização oferece a seus clientes um valor superior ao oferecido pelos seus concorrentes, em termos de qualidade e desempenho, preço e capacidade de resposta? Como a organização se relaciona com seus fornecedores de forma a garantir aquisições de alto valor agregado e custo compatível com suas necessidades de processos orientados aos clientes? Então, a primeira perspectiva do BSC é justamente a perspectiva do cliente e fornecedor. Segunda perspectiva, dentro aqui do BSC, a perspectiva dos processos. Qual é a eficiência e eficácia dos processos críticos da cadeia de valor que geram valor agregado e produtos de alta qualidade e desempenho para o cliente? Então, a perspectiva dos processos dentro do BSC visa, né, você ver qual é a eficiência, ou seja, como você está utilizando os recursos que você tem à sua disposição e se você está sendo eficaz. Se os recursos, né, que você está utilizando, né, se eles são otimizados a fim de você obter, alcançar os objetivos que foram traçados. Próxima perspectiva aí do BSC, a perspectiva financeira. Será que a organização gera os meios financeiros suficientes para cobrir o risco e o custo do capital e para manter a sua sustentabilidade no futuro? A empresa tem domínio completo e dinâmico sobre a gestão financeira de forma a reduzir custos, eliminar falhas e ser sustentável? Quando você indaga isso aqui, você está dentro da perspectiva financeira do Balanço Scorecard. Próxima perspectiva, a perspectiva da aprendizagem e crescimento, que tem a ver com os colaboradores, né? A capacitação, a formação continuada, o treinamento dos colaboradores. O objetivo desta perspectiva é oferecer a infraestrutura que possibilita a consecução de objetivos ambiciosos nas outras perspectivas. A habilidade de uma organização inovar, melhorar e aprender relaciona-se diretamente com o seu valor. Essa perspectiva, a perspectiva da aprendizagem e crescimento, apresenta objetivos voltados à capacidade dos funcionários, dos sistemas de informação e à motivação e alinhamento nos 3 níveis, né, no estratégico, tático e operacional. A organização está preparada para dar poder e conhecimento aos seus colaboradores, para que eles possam influir positivamente nas suas estratégias? Então vamos lá para o esquema aqui do BSC. Ó. Visão e estratégia. As 4 perspectivas que compõem o BSC são o financeiro, para ter sucesso financeiramente, como nós devemos aparecer para os nossos investidores. Perspectiva dos processos internos do negócio. Para satisfazer os clientes, em quais processos devemos nos sobressair? Perspectiva da aprendizado e crescimento. Para alcançar a nossa visão, como sustentar a habilidade de mudar e progredir. E a perspectiva cliente. Para alcançar a nossa visão, como devemos ser vistos pelos clientes. Então, essas 4 perspectivas aqui, dentro do BSC, tem a ver com a visão e estratégia das organizações. Mais um esquema aqui. Ó. Então, o BSC, o Balanço Scorecard, que é uma metodologia que foi desenvolvida pelo Robert Kaplan e pelo David Norton, visa os colaboradores, que tem a ver com inovação, aprendizado e crescimento, organização e desempenho financeiro, clientes e fornecedores e produtos e processos, as 4 perspectivas que compõem o BSC. Além dessa metodologia, né, durante o curso aqui de Administração e Economia Aplicada à Engenharia Elétrica, nós vamos também trabalhar com o método FOFA, ou método SWOT. Né? Vocês estão vendo aqui nos quadrantes, né, que você tem aqui, né? Os fatores positivos são as forças e oportunidades, os fatores negativos são as fraquezas e ameaças,
Os fatores internos são forças e fraquezas, e os fatores externos, oportunidades e ameaças. Então, na descrição aqui dos fatores positivos, o que são as forças? As forças podem ser o quê? Questão da produção que você tem, com competência, assiduidade, responsabilidade, a empresa garante seus produtos com poucos defeitos, né? As fraquezas também podem ser tanto pessoal como organizacional, as oportunidades de você abrir um negócio em determinado segmento, as ameaças quando você tem a questão dos seus concorrentes. Então, quando você fala em método FOFA ou SWOT, você está trabalhando com fatores positivos, negativos e fatores internos e externos. Nós também vamos trabalhar com essa metodologia durante o nosso curso, ok? Mais outra metodologia que nós temos aqui dentro aqui da Administração e Economia Aplicada à Engenharia Elétrica, o famoso PDCA, né? P de planejar, onde nós vamos localizar problemas, estabelecer planos de ação. O do, fazer, execução do plano, colocar o plano em prática. O check, o checar, verificar o atingimento de metas, acompanhar os indicadores. E o action, né? O agir, ação corretiva no insucesso, padronizar e treinar no sucesso. Então, o PDCA também é muito utilizado em gestão de projetos, né? Sabendo que o primeiro, né, passo a ser seguido é o planejamento, né? Onde você vai ter o plano de ação, né? Descrever o passo a passo até você atingir os seus objetivos. O próximo slide aqui nós temos a pirâmide de Robert Anthony, né? Ele descreve os 3 níveis básicos aqui, né? O nível estratégico, que é o nível mais alto da pirâmide, onde você define as metas, né? Onde está localizado o planejamento estratégico das organizações, que é feito no longo prazo, né? 5 anos ou mais. O nível tático, que é o nível intermediário, onde você tem os indicadores. No nível estratégico, você tem o quê? Os presidentes, né? Os CEOs. Né? No nível tático, os gerentes, né? Supervisores. E no nível operacional, que é o nível mais baixo da pirâmide, você tem um chão da fábrica, onde se utilizam as métricas. Então, grave muito bem isso aqui, tá? No triângulo de Robert Anthony, você tem 3 níveis básicos: o nível estratégico, o nível tático e o nível operacional. No nível estratégico, são definidas as metas no longo prazo. No nível tático, os indicadores. E no nível operacional, nós temos as métricas. Outra metodologia muito utilizada, né, em TGA, em administração, diagrama de Chikawa. O que é o diagrama de Chikawa? Ela é uma ferramenta visual em formato de gráfico. Sua função é auxiliar as análises das organizações na procura da causa principal de um problema. O diagrama de Chikawa também é conhecido por diversos outros nomes, tais como diagrama espinha de peixe, diagrama causa-efeito, PDCA espinha de peixe, árvore de causas espinha de peixe, diagrama dos 6 M's. Independentemente do nome que você prefere usar, é fácil entender o que é o diagrama de Chikawa. Então vamos lá o esquema, né? Então o diagrama de Chikawa está aqui representado, ó, diagrama espinha de peixe, ó. No item máquinas, você tem aqui a falta de manutenção e equipamentos obsoletos, né? São variáveis que podem o quê? Causar falhas, né, no item máquinas. Já aqui no pessoal, você pode ter falta de treinamento e conversas paralelas. Essas variáveis aqui, né, são variáveis que podem ocasionar o quê? Problemas com relação ao pessoal. No item materiais, o que pode provocar problemas no item materiais? Matéria-prima com defeito e ferramentas sem corte. E no item métodos, você pode ter jornada de trabalho excessiva ou falta de controle de qualidade. Então, o diagrama de Chikawa, ele justamente procura, né, resolver esses problemas relacionados a cada um dos 6 M's. Vamos lá. O diagrama de Chikawa, portanto, tem como objetivo ajudar a equipe a chegar nas causas reais de problemas que acometem nos processos organizacionais de uma empresa. Ou seja, seu propósito é descobrir os fatores que resultam em uma situação indesejada na organização. Como usar o diagrama espinha de peixe? Agora que você já entendeu para que serve a metodologia de diagrama de Chikawa, está na hora de aprender a como fazer um passo a passo. Sua utilização parte da premissa de que todo problema tem uma causa específica. Dessa forma, eliminar a causa raiz significa, consequentemente, eliminar o problema.
Para descobri-la, portanto, o método sugere o teste e análise de cada sugestão de causas feitas pela equipe. Mas antes de ver o passo a passo de como fazer o diagrama 6M, é importante entender que benefícios ele pode trazer para a sua empresa. Quais benefícios o diagrama de Ishikawa ou de causa e efeito traz para a sua organização? O diagrama espinha de peixe é uma representação gráfica simples de ser construída e de fácil entendimento. Por isso, traz diversos benefícios para a organização e para a equipe que a utiliza. Alguns desses benefícios são, vamos lá? Melhor visibilidade dos problemas a serem enfrentados. 2. Identificação das possíveis causas de forma ágil e assertiva. 3. Hierarquização e priorização das causas encontradas. Registro visual intuitivo que facilita futuras análises. Aperfeiçoamento dos processos e melhoria contínua. Exploração dos desdobramentos do problema na empresa. Envolvimento de toda a equipe na gestão da qualidade e na melhoria de processos. E a organização das ideias do grupo com foco e objetividade. Na verdade, Kaoru Ishikawa definiu 6 tipos de causas que, na maioria das vezes, são a razão da existência do problema que busca solucionar. Cada uma dessas causas se inicia com a letra M, por isso o nome diagrama 6M. Então, os 6 M's de Ishikawa são o método, máquina, medida, meio ambiente e material. Lembrando que durante o curso nós vamos trabalhar com todas essas metodologias, tá, pessoal? Aplicá-las, tá? Outra metodologia muito utilizada pela administração é o 5W2H. Quem, como, quanto custa, o que, porquê, onde, quando. Vamos ver aqui a metodologia 5W2H. O que? Representa os objetivos, as etapas, as fases. O porquê? A justificativa, os desafios, os benefícios, os resultados esperados. Quem? Os recursos humanos a serem utilizados, os responsáveis, né? As equipes, as funções. Como? O método utilizado, as atividades, o processo, a sustentabilidade. O quanto? A quantidade a ser produzida, o custo de produção. O quando? O cronograma, prazos e o tempo a ser utilizado. E o onde, né? O local, a área, o departamento e o contexto, onde você vai montar o seu negócio, por exemplo. Além disso, o 5W2H proporciona montar um plano de ação. Plano de ação nós já falamos, né? É o passo a passo, a descrição passo a passo das suas ações, né? Durante a execução do seu projeto. Então, montar um plano de ação com mais clareza, simplicidade para ser aplicada, pode ser aplicada em qualquer tipo de negócio, não necessita de grandes investimentos e libera tempo na agenda dos gestores, né, para trabalhar com algo que seja mais complexo. E como aplicar o 5W2H? Nesse momento, é preciso ter bem claro os objetivos e atividades que serão aplicadas na ferramenta. Vejamos um exemplo prático. Uma empresa pretende implantar um novo processo no setor de vendas. Primeiramente, é preciso listar todas as atividades necessárias para colocar o projeto em ação. E após isso, responder as perguntas conforme a ferramenta exige. Vamos ver então a tabela abaixo. Ó. Aplicação de 5W2H. O que? Performar vendedores. Por quê? Melhorar os índices de fechamento. Onde? O setor de vendas. Quem? O responsável, né? O nome dele. Quando? A data. Como? Treinamento sobre alta performance em vendas e o quanto custa. Outro que aqui, prospecção de vendas, o porquê, atrair novos clientes para a carteira, onde, setor de vendas, o nome do responsável, o quando é a data, né, a ser prevista para a execução do projeto, como apresentar a rotina de prospecção de clientes e o custo. Então, lembrando, né, lá do Balanço Scorecard, nós vamos montar durante o curso mapas estratégicos, tá? Os mapas estratégicos hoje já são difundidos, tá? Tanto no setor público como privado. Ministérios, secretarias, universidades, institutos, todos eles praticamente já possuem mapas estratégicos que surgiram a partir do BSC. Mas o que vinha a ser um mapa estratégico para nós? Um mapa estratégico é um resumo visual que consolida e descreve a estratégia de uma empresa. Inclui questões de planejamento estratégico para melhorar os negócios, conquistar mais clientes, melhorar as perspectivas financeiras, entre outros objetivos. O modelo utilizado é um diagrama
separado geralmente com base em 4 perspectivas, que integram as principais informações dessa estratégia em uma única página. Isso é o que faz com que essa espécie de síntese do planejamento estratégico empresarial seja fácil de compreender, uma vez que é apresentada de maneira clara e objetiva. Além disso, ainda podem ser desenhadas setas que interligam os objetivos e exploram uma cadeia de causa e efeito dentro da empresa. Com isso, além de facilitar a comunicação, o mapa estratégico influencia no entendimento da estratégia por diferentes áreas de uma mesma empresa. Vamos ver aqui um mapa estratégico. Ó. Redefiniu a visão, né, ser um modelo de excelência na produção e disseminação de conhecimento acadêmico, científico e cultural, para tornar-se referência nacional e internacional na área de geociências da Amazônia. Então, o mapa estratégico do Instituto de Geociências da UFPA é um exemplo, né? Então, do BSC, nós montamos atualmente os mapas estratégicos. E os mapas estratégicos servem para quê? Para redefinir a visão, missão e valores da organização, dentro das 4 perspectivas trabalhadas no BSC. Então, só para frisar, né, durante o nosso curso aqui, nós vamos trabalhar com as principais metodologias utilizadas em teoria geral da administração e aplicá-las mesmo, né, dentro das engenharias, principalmente da engenharia elétrica. Ok, pessoal?